comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E se você já é da família, que bom te ter aqui de novo. Senta, se aconchega, porque o episódio de hoje ele é leve, ele é gostoso, para todo mundo sair com o coração cheio aqui, depois de ouvir esse episódio. Porque hoje eu vou estar conversando, ter o prazer de conversar com o Rafinha Acústico. E eu, assim, já tô querendo pular para nossa conversa porque tem muita coisa legal. Mas primeiro, Rafinha, eu queria te dizer muito obrigada do fundo do coração por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade de apego. E para as pessoas que não te conhecem, fala um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Quem é você? Quem é o Rafinha Acústico? Que legal, tudo bem, Carol? Que alegria aqui falar com você, falar com a sua comunidade aqui. Eu adorei já o jeito que você apresentou o seu lugar aí, né? Assim, um lugar seguro para as famílias, um lugar sem julgamentos, para acolher, né? É sobre isso que eu pretendo sempre falar sobre também, né? Compor, cantar. E para quem não me conhece, bom, eu sou músico, psicólogo e pai. E eu sempre fui compositor a vida inteira, vivo de música já há mais de 20 anos. E também gosto de compor algumas paródias, e foram elas que mudaram um pouquinho assim, o rumo da minha trajetória musical. Como eu sou formado em psicologia, eu sempre compus músicas reflexivas, digamos assim. E aí, depois que eu tive filho, a minha esposa me pediu para deixar mais leve a maternidade, e em algum momento eu comecei a compor paródias sobre a maternidade, vida real, né? Parentalidade de forma geral. E aí eu encontrei nessas paródias uma forma de acolher, especialmente as mães, não só com temas engraçados, mas também com temas mais profundos. Então, resumindo, eu sou um músico que gosta de compor para acolher, para homenagear ou para divertir. É A gente isso. vai chegar lá, mas assim, eu acho que a última. Eu chorei com algumas suas, né? E eu não tive a oportunidade de amamentar durante muito tempo. E quando você fez a do Desmame, eu assisti aquela música, mesmo não sendo exatamente a minha experiência, eu chorei como, como um neném recém-nascido, assim, meu Deus, não tô Ah, acreditando, me tocou tanto, assim. E eu vi comentários de outras pessoas falando a mesma coisa, né? O quanto que essa música, ela toca as pessoas em um lugar de muito amor, né? Assim, de muita empatia. E mas a gente vai chegar lá, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Antes de chegarmos lá, você falou sobre paternidade, né? Assim, que eu sou pai. Me fala um pouquinho, Rafinha, se você se sentir confortável, assim, qual foi o modelo de paternidade que você teve, né? Assim, e como que isso influenciou na sua visão sobre ser pai, na sua própria paternidade? legal, ótima pergunta. É engraçado, né? Porque as coisas que a gente recebe do 0 aos 3 ali mais ou menos, a gente não lembra, e são das coisas mais potentes que ficam no nosso cérebro pro resto da vida, né? E meu Sim. pai separou da minha mãe, eu tinha 5 para 6 anos. E a referência que eu tenho do meu pai é um pai que nunca falava mal da minha mãe também nunca falava mal do meu pai. Os dois sempre se apoiavam, principalmente na questão dos filhos, de um ficar presente com o filho. E eu sempre tive um pai muito próximo, assim, em termos de incentivo e cobrança. Sim. No mesmo nível, digamos ali, né? Cobrança deu, digamos assim, né? De ir bem na escola, de estudar, de ser um bom menino e tal, ao mesmo tempo de incentivo em tudo que eu gostava de fazer. Meu pai sempre foi um grande incentivador. Então a referência que eu tenho de pai, embora seja um pai que se separou da minha mãe, eu era pequena, ele foi morar em outra cidade, a gente se via só fim de semana durante muito tempo, mas muito presente com ligação, muito presente com bate e volta, estrada só para ver a gente um pouquinho, e especialmente aquela presença, como eu disse, né, também de cobrança, né, um pai que demonstrava amor e autoridade ao mesmo tempo, né. Sim. Então a referência que eu tive é de um pai divertido, que eu tenho até hoje, né, um pai alegre,
e enérgico, né? Assim, em todos os sentidos. Então, realmente, é o modelo que eu tenho de pai, é um pai que se esforça de verdade para estar perto do filho e que sofre quando não está. Sim, E se for ver assim na realidade, né, ficou muito distante da gente, né, assim, vendo só fim de semana durante a vida inteira. Hoje eu não consigo imaginar eu ver meu filho só fim de semana. E meu pai precisou fazer isso, por conta até do trabalho, ele ficou sem emprego, foi arrumar emprego em outra cidade. Mas ele vinha dia de semana de vez em quando, sempre brigou para estar com a gente. Eu via sim, meu pai brigando no bom sentido, né? Lutando, sim. se esforçando para estar com a gente. Então é isso, eu tenho uma memória muito positiva assim dessa essa questão do pai presente. Meu pai, eu não tive alguns exemplos de dia a dia, né? Deu muito pequeno, não lembro tanto. Mas minha mãe também fala muito de que ele trabalhava muito na rua, mas de que quando eu estava junto ele era um pai muito participativo. Sim. Então eu acho que ele já era um pai assim, talvez um pouco disruptivo em relação à geração dele, assim, né? Talvez ele já tivesse um pouco mais dessa consciência, porque ele fala que o que ele mais sofreu na vida foi quando precisou ficar mais longe dos filhos. Sim. Ao mesmo tempo, eu não sei se o fato dele ter escolhido não, né? Foi trabalhar longe, uma necessidade, mas talvez por conta também da geração que, não importa, tem que trabalhar e dar um dinheiro para meus filhos, né? Porque talvez se fosse hoje em dia, ele fala, não, vou arrumar outro trabalho, mas não vou ficar longe, né? Sim. Sim. Mas a referência é muito positiva, especialmente de ser um pai participativo, né? Claro, com seus defeitos, ser humano, mas um pai muito amoroso e participativo. Eu adorei quando você fala sobre ele tinha o mesmo nível, era um nível proporcional de amor, mas também de cobranças, né? Porque quando a gente olha os estilos parentais, hoje nós temos o permissivo, que é como se fosse o nível de afetividade muito alto, mas uma cobrança muito baixa, né? Então a Uhum. criança fica ali, acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque o pai tem um nível muito baixo proporcional ao que dá amorosamente, porque tá sempre ali, é o paizão ou é a mãezona, a melhor amiga, e esquece que existe o lado também da cobrança. E aí, quando a gente vai para o outro polo, é o autoritário, né? Assim, que o nível de cobrança é muito alto, mas o nível de suporte afetivo é muito baixo. E esse também é uma discrepância emocionalmente na criança. E o que você traz é o que nós consideramos como se fosse o estilo ideal parental, né, para o desenvolvimento de um apego seguro na criança, que é eu te dou amor e eu te dou suporte, mas ao mesmo tempo eu também espero de você grandes coisas, né? Assim, eu também tenho um padrão alto de expectativas que eu tenho de você, mas eu não vou deixar você sozinho nessa, eu tô aqui do seu Sim. lado, né? Maravilhoso. Eu acho que é o grande desafio, né? Eu vejo muito positivo o fato de que hoje em dia isso está sendo muito falado. Agora, Sim, encontrar essa equação é um desafio, é muito difícil, mas pelo menos isso já é falado, porque eu creio que às vezes um pai, uma mãe muito autoritários, né? Eles vão encontrar mas o pai que é assim, meio autoritário, também traz coisas positivas e tal. Ele vai encontrar o lado positivo da autoridade, né? sim, E um pai muito permissivo, uma mãe muito permissiva, também vai encontrar justificativo para dizer, mas eu tô dando amor e tal. Então fica aquela coisa assim um pouco cega, né? De polos, em tudo é assim, né? Se você olhar sim, por um lado, um extremo ele tem algo de bom ali, porque senão ele não se sustentaria por tanto tempo. Mas isso não anula o que tem de ruim. E sim, por mais que você esconda o que tem de ruim, vai estar escrito ali no livro daquela criança e de alguma forma vai refletir, né? sim. Então a gente vai, claro, né, entre acertos e erros, pelo menos buscando assim com informação, com consciência, né? Encontrar, chegar mais perto desse equilíbrio. Que Sim, também tem oscilações, né? Precisa momentos um pouco mais de autoridade, momentos de um pouco mais de afeto, mas sempre os dois, né? sim, Nunca só uma coisa ou só outra, né? sim. Muito bem falado. E eu comecei perguntando sobre a sua concepção, né, assim, do seu pai, porque
é muito comum a gente ter uma ideia do que vai ser a maternidade ou do que vai ser a paternidade antes e depois, quando realmente acontece, né? Depois que o neném nasce. Então, eu queria saber de você, como foi esse processo de se tornar pai? O que é que você imaginava da paternidade que você ou mudou de ideia ou que você se deparou com coisas que você nunca tinha esperado passar, né? Depois que você se tornou pai? Uhum. Para mim, a grande lição foi realmente sair do controle. No sentido de não que eu não vá. Não estou falando de educação de filho, mas de que você não vai ter o controle de tudo como você achava que tinha. Quando algum amigo meu fala, cara, você tem um conselho? Olha, tem um único conselho que eu dou: se prepara para em vários momentos você não ter o controle. Começa em tudo, desde o primeiro ultrassom, você já fica morrendo de medo se está tudo bem e tal. Tem coisas que fogem do seu controle. E outras não, né? Claro, muitas não. E mesmo que você faça o que está no seu controle, tem coisas que foram, porque meu filho vai dormir bem, vou fazer tudo certinho, a higiene do sono, não sei o quê. De repente, seu filho é uma criança que acorda muito. E aí você quer controlar até a cólica do neném, você quer controlar tudo. E depois, com o tempo, a educação, meu filho não vai fazer birra, meu filho não vai e tal. E de repente, quando você vê, meu filho não vai, aquela coisa de queimar a língua, né? Meu filho não vai mamar até não sei quando, não vai comer doce, vai não sei o quê. E não é que a gente vai depois percebe que não dá para fazer nada, nada disso. A gente sempre tenta o melhor para a criança. Mas esse controle que a gente acha que tem, isso para mim foi a grande lição. A gente não tem total controle, a gente quer um terceiro ser humano. Sim, Ao mesmo tempo ele é muito eu, ele é muito a minha esposa, mas ele é um terceiro ser humano. E uma sim. outra coisa, Carol, que para mim foi uma grande lição, assim, é que a gente vai mudar alguns sonhos, vai mudar alguns planos. E genuinamente, sabe? No começo eu relutava um pouco, depois eu comecei a mudar por querer mudar por conta do filho. E outros Sim. não. Também estou aprendendo a não abandonar, né, os meus sonhos, porque senão eu vou ensinar meu filho o quê? Abandone todos os seus sonhos para realizar todos os sonhos do seu filho. E aí o meu filho vai fazer isso também. Ou seja, quem vai realizar sonho? Ninguém. Vai todo mundo abandonar pelo filho, depois o filho cresce e abandona pelo filho, depois cresce e abandona. Então, assim, é recalcular a rota, né? A gente muda Sim. mesmo alguns sonhos e a gente também resgata, né? Outras coisas que são nossas, né? Não se anular totalmente, mas ao mesmo tempo entender que realmente eu chamo de areia movediça. Você entra naquela areia movediça, você não consegue mais sair e a vida vai indo conforme você consegue fazer e ao mesmo tempo você não quer mais sair, nunca mais, né? Sim. Porque é uma experiência muito potente mesmo, né? Ter um filho. Que traz realmente toda essa ressignificação, como você disse, né? Assim, é difícil você conversar com alguma família que depois de um filho não precisou ressignificar os seus estilos, os seus sonhos, né? Uhum. E eu achei muito legal porque o que você disse de não desistir também de alguns dos seus sonhos, porque eu fico pensando também o peso em cima de uma criança que os seus pais abandonaram seus sonhos, abandonaram sua vida em função daquele ser, né? Assim, o peso que Uhum. aquela criança já carrega desde muito cedo, né? De nossa, eu não, eu empatei os sonhos dos meus pais. E agora eles estão vivendo para mim em minha função. E eu gosto muito de dizer que, assim, nós precisamos viver também para além dos nossos filhos. Eles precisam ver que existe algo para além deles. Não é sem eles, como se eles não existissem, mas para além deles, né? Nossa, o papai tem um hobby. Nossa, o papai tem um sonho, que é o sonho do papai, né? Assim, não é o meu. É maravilhoso, até porque imagina hoje qual é a relação que a gente tem com os nossos pais, né? O tempo que a gente fica com eles, o quanto a gente pensa e procura. É muito diferente do tempo que a gente fica com os nossos filhos, né? Porque o pequeno ainda precisa muito mais e assim por diante. Esse é o ciclo da vida, né? Sim, E então a criança não tem.
como você falou, né? Que carregar esse peso. Eu até brinco às vezes, eu vou pôr uma placa no quarto dele quando ele for adolescente. Troquei sua fralda 4.000 vezes. Não se esqueça disso. E no fim ele pode falar pra mim, pai, mas eu não pedi. Eu nasci e um pai e uma mãe tem que fazer isso mesmo. Isso é animal. A gente cuida do filho. E depois eu cresci, agora eu tenho as minhas coisas. Né? Um dia pode ser que. E é isso mesmo. Então, é um eterno. É um, a gente no começo ele é muito nosso, né? E depois aos poucos a vida vai fazendo com que ele tenha o seu próprio caminho, né? Que seja assim, né? Amém. Mas eu acho que Amém mesmo. ele tem que ver também, se inspirar na gente como realizadores, né? Sim, E ao mesmo sim, tempo também não se iludir com aquela coisa, não. Eu tenho que ganhar muito dinheiro para dar um conforto para o meu filho. E aí você pergunta para um bebê o que ele prefere, se ele prefere um armário embutido de 30 mil ou se ele prefere o pai em casa. Ele não vai nem titubear para responder. Agora também, se o pai não prosperar, não tiver dinheiro para comprar conforto, tempo, educação, investir e tal, ele também um dia vai sentir falta, né? Então, sim, claro que não é muito fácil, né, Carol? É muito fácil falar, né? Mas tem realidades que realmente batem a porta. Eu já vi pais falando, você tem possibilidades, mas não tem opção. Ou eu saio às 8 da manhã e volto às 8 da noite para meu filho comer, ou eu vou ficar em casa mais tempo com ele e talvez alguém não coma. E aí eu vou falar o sim. que pra esse pai? Exatamente. E esse é um discurso que eu já trouxe aqui algumas vezes, né? Assim, porque parece que quando a gente fala de uma parentalidade respeitosa, que é o termo que eu utilizo aqui no Apegados, é, é muito importante a gente ter consciência do recorte de social, né? Socioeconômico. E quando a gente fala de possibilidade de parentar de uma maneira respeitosa, com todas as ferramentas possíveis e etc., a gente está falando de um recorte muito específico, que não é esse que precisa sobreviver, né? Porque esse recorte social, que é uma grande maioria no Brasil, eles não têm condições de estar pensando em ferramentas de parentalidade respeitosa do dia, porque eles estão precisando encher a barriga dos filhos de comida, né? Então, assim, quando existe essa necessidade primária muito básica, as outras realmente ficam em plano de fundo. E aí me vem também algo muito legal do seu trabalho, que é a música, né, Rafinha? Porque assim, eu também entendo que algumas pessoas têm dificuldade de ter um acesso intelectual para pensar, né, para refletir sobre todos esses termos que existem hoje, que a gente dá nome, apego seguro e etc. Então, assim, isso também já faz uma triagem no público de assim, nossa, eu não consigo acessar isso, o que é que ela está falando? Mas você traz uma simplicidade que alcança todo mundo, né? Porque a música alcança todos nós e ela faz com que todos nós nos sentimos de alguma maneira melhor. A musicalidade, ela é muito humana, né? Assim, há quem diga que a música existiu antes mesmo da fala, né? Assim, porque é uma necessidade mesmo da nossa espécie. E quando eu escuto suas músicas, as suas músicas elas refletem muita criatividade, mas principalmente muita empatia. Que não necessariamente, como você disse, são de um lugar paterno, né? Muito mais falando sobre a realidade da mãe. E assim, como a paternidade tem influenciado o seu processo criativo, né? E de onde você Uhum. acha que vem tanta empatia de você conseguir enxergar uma realidade que não necessariamente é a sua, porque as suas letras, elas são, parece que foram escritas por mulheres mesmo, né? Eu tenho 4 irmãs e eu estudei psicologia, tinha 60 mulheres na minha sala de aula. Eu morei com a minha mãe sem o meu pai durante muito tempo, com 2 dessas 4 irmãs. E talvez isso tenha sido também um pouco do treino ali. Mas ficou muito aflorado na maternidade, porque eu faço terapia, minha esposa também. E aí essa terapeuta ela atende casais também e tal, né? A Cintia, maravilhosa. E ela sugeriu muito para que a gente fizesse um trabalho preventivo
de que o que um espera do outro como marido, como mulher, e depois quando teve o filho, o que um espera do outro como pai, como mãe. E a gente fez contratos, que a gente chama de contratos do amor, sobre essas expectativas. E isso me inspirou a aumentar ainda mais a minha antena para minha própria esposa, né? Uhum. E quase que como uma obrigação mesmo, né? No bom sentido da palavra. Ler mais o livro, né, da minha própria esposa, né? E aí isso acho que me ajuda a me colocar no lugar dela. A gente nunca consegue ser 100% empático, né? Mas, claro, vivendo de dentro, né, da própria casa ajuda muito também, né? Mas Sim. acho que com a atitude simples mesmo de captar as que realmente dói no outro. Não do que eu acho que dói, porque doeria em mim, sabe? Mas do que dói no outro. Às vezes para ela alguma coisa incomoda, sei lá, a roupa não tá servindo muito quando tá grávida, e ela vive falando disso, e eu falo, nossa, ai que bobagem, reclamando porque a roupa não serve. Então, mas peraí, se todo dia ela fala sobre isso, claro que é só um exemplo, né? Se ela fala sobre isso todo dia, 2, 3 vezes por dia, eu tenho que entender que pra mim não importa, mas pra ela tá importando, né? Tem que estar tá ligado nessa linguagem, né? Ela tá dizendo o que dói pra ela. Então é medir não pela ponta, né, da coisa, não pelo que ela tá dizendo que tá doendo, mas o quanto aquilo tá doendo, né? Então, às vezes, uma coisa que incomoda 2 para mim, incomoda 10 para ela. Então, eu tenho que ser mais ativo nesse ponto, né? Sim. E talvez isso tenha me feito ficar um pouquinho mais sensível. Quando ela chora muito por algum assunto, eu falo, olha só, por que ela tá chorando tanto na hora de falar disso? Alguém fala sobre o desmame, olha como ela fica. E aí, talvez também pela conexão que a gente tem, né, eu e a Amanda, que foi construída também, né, ao longo do tempo. Então eu sempre falo, meu conselho é, olha, você pode e deve conhecer melhor sua esposa e seu marido. Isso vai fazer com que seu parceiro, sua parceira, isso vai fazer com que você se conheça melhor também. Porque ela vai também ler mais o seu livro, se você ler mais o livro dela. Sim. Que legal isso que você falou sobre trabalho preventivo, né? Assim, se todas as pessoas pudessem entender o quão importante é, principalmente é, com a chegada de um filho, né? Quando o casal fica grávido, você fazer esse trabalho preventivo, eu achei isso muito maravilhoso. Créditos para a terapia. E uma coisa que você falou da criatividade, né? Como ficou. No começo eu fiquei me cobrando muito porque eu queria fazer música, queria e tal. E eu não tinha tempo e não tinha físico, não tinha, sabe, sono, privação de sono e aquela coisa do ócio criativo. Imagina, se existe ócio criativo quando você tem um recém-nascido. O ócio criativo era quando eu tava lavando louça. Era. Mas eu sempre fui muito. Eu descansava cantando, descansava no show. Mas eu sempre fui muito de pensamento acelerado, de ter muitas ideias e tal. E aí eu comecei a falar, gente, calma, né? Meu filho tem um mês. Eu não preciso me cobrar de ser o maior compositor do mundo agora. Eu preciso fazer com que ele coma bem, durma bem, minha esposa coma bem, durma bem, que eu, que eu faça meu papel aqui, que eu seja um suporte real ali na hora do revezamento ali, pra gente se ajudar. Era isso. Aí minha esposa me pediu pra deixar mais leve. Me pediu, ela falou, amor, me ajuda a deixar mais leve, tá muito intenso. E aí eu me senti meio, cutucou aquela obrigação do artista ali, né? Opa, eu consigo. Com música eu consigo deixar mais leve. Daí eu comecei a fazer umas anotações e pensar em umas paródias enquanto eu lavava a louça. E eu encontrei um caminho, eu recalculei ali também a rota, né? Eu não tinha mais aquele tempo para sentar e ficar compondo e tal, mas um pouquinho que eu conseguia fazer, amor, vem aqui, fiz um negocinho aqui e tal. A gente achava um tempinho ali para gravar. E aí eu acabei encontrando, olha só, na dificuldade, que era a vida real do pai ali, que o pai também ele não conversa muito sobre o assunto, os amigos não falam muito sobre isso, a mãe, claro, tá com uma dor ali maior, ela precisa ser olhada, a luta já é por isso. Como é que a mãe tá com uma dor 10, a minha é 7, como é que eu vou reclamar? Sim. Mas a dor é 7.
tá doendo também. Eu não tô diminuindo a dor da mãe, não, nem um pouco, mas o pai também precisa ser olhado. E eu não tava ali, né? Eu tava tentando ali, né? Claro, com a terapia me ajudando muito, mas tentando aprender sobre isso. E aí eu falei, não, vamos aquela história do fazer do limão a limonada, né? Sim. Foi da onde deu o grande boom na internet com meus conteúdos que eu fazia há 20 anos, canções e postava e tal. Foi sobre justamente essa dor, porque pegou naquele ponto em comum, né, com todos os pais. Aquela primeira paródia, não sei se você ouviu a primeira, Eu acho que eu ouvi todas as suas, mas qual foi a primeira que que foi bombou? a do tema do sono, né? O violão tá aqui, dá até pra gente cantar um pouquinho, que era Bom dia, saudades de quando a gente dormia. Domingo eu acordava meio-dia e agora comemora 3 horinhas. E qual que foi a grande brincadeira? Saudade de quando a gente dormia. Todos os pais falaram, ai que saudade, também tô. E aí pronto. Aí a internet veio abaixo com, é isso mesmo que eu tô sentindo. E claro, teve Você várias pegou outras. numa dor muito comum, né, de todos os pais. E nesse vídeo tinha a brincadeira do casal que não namora mais quando acaba de ter um neném, né? Que era a música do Pintinho lá e tal. Essa também foi um estouro, porque é um assunto delicado, é um tabu ainda falar sobre isso, né? Como é Sim, que eu vou conversar com minha esposa no puerpério sobre a nossa relação sexual, imagina? Você não sabe nem como falar, você não fala nem com seus amigos sobre isso. é verdade. E aí é difícil, até com a terapeuta. Enfim, você não fala nem com você mesmo, você fica. E aí a brincadeira de cantar a música fez as pessoas primeiro colocarem para fora e às vezes também conversar sobre isso. Teve um amigo que veio falar para mim, cara, fiquei 2 anos sem ter relação com a minha esposa e não consegui conversar sobre isso. Foi super complicado. Na verdade, a primeira pessoa que eu tô contando é você. E ele veio me contar por conta da paródia do Pintinho. Meu Pintinho tá tão sozinho, na brincadeira. Né? E foi engraçado, Carol, porque viralizou tanto essa do Pintinho que eu cheguei, uma vez eu entrei no supermercado, o locutor da promoção me viu e falou no microfone: Olha só quem tá entrando, o Pintinho Amarelinho de Taubaté. E, gente, eu virei o cara do Pintinho Amarelinho. Mas olha que importante, né? Quando fui convidado para ir para alguns programas de TV e tal, para falar sobre isso, ou revistas, ou podcasts como aqui, é, esses canais, né, que falam sobre esse tema. Olha que legal poder falar sobre isso por conta de uma música que abriu a gavetinha, né? Do Sim. assunto de um jeito que ninguém vai pegar mal. E aí depois a gente conversa. E aí, como é que tá pra você, pai? Tá difícil, não tá? Você quer conversar com alguém sobre isso? Quer procurar uma ajuda? Então, eu acho que a música realmente ela tem um poder que não é meu, né? É da música. De Sim. tocar um ponto, abrir gavetinhas ali, que é uma coisa da arte mesmo assim, né? Que eu vejo até como algo espiritual, assim, né? Que toca um lugar que a gente não sabe nem o nome, mas Sim. toca. É verdade, é verdade. Inclusive, músicas que a gente escuta aí, por exemplo, todas essas da nossa infância, elas têm um lugar muito especial no nosso subconsciente, né? Então, quando a gente escuta mesmo adulto, nós somos de alguma maneira recolocados naquele lugar de infância, de brincadeira, de leveza, porque realmente tem muito esse poder. É por isso que eu disse assim, inicialmente que o seu conteúdo para mim é muito fantástico, né? Porque justamente o poder da música e você trazer esses temas que são tabus, que são temas difíceis, porque eu falo sobre parentalidade, falo sobre maternidade já tem um tempinho, menos tempo do que você tá na música, mas tem um tempinho e eu sinto que as pessoas, muitos temas são difíceis, as pessoas não aceitam. Existe ainda muita resistência, inclusive agressividade entre mães, né? Quando você fala de desmame, de amamentação, existe uma cobrança impressionante. Então, assim, quando você começa a trazer esses temas de uma maneira leve, que as Uhum. pessoas se identificam de outra forma, abre aí oportunidades para que conversas mais leves também Sim, comecem, né? é verdade, Carol. Sabe o que eu sinto muito? As pessoas que estão assistindo aí, talvez possam refletir junto com a gente.
a palavra culpa, ela vira quase que protagonista na vida de uma mãe e de um pai também. O tempo todo a gente fica se culpando, e aí quando a gente quer acertar sempre, a gente erra, e ainda vem alguém de fora querer falar qual que é o jeito certo. Às vezes uma mãe não está preparada para ouvir, sabe? Uma crítica ali, que se for um conselho com amor, de alguém que tem essa liberdade, ou quando a mãe pediu, é uma coisa. Agora, o julgamento mesmo, eu até fiz uma música assim que eu achei que poderia ser polêmica, eu fiz ela de um jeito bem leve. Eu pensei bem antes de postar, que era do palpite. É palpite, palpitinho, vamos todos palpitar. Todo mundo agora é médico e a receita vão te dar. Faz isso, faz aquilo, dá remédio, dá mamar. Tô só esperando o dia que a mamãe vai te esganar. Aí botei um pouquinho de humor e brinquei, porque vem uma avó, a tia, amiga, vizinha. A intenção, a maioria das vezes, é boa, quer te ajudar. Mas tem que ter uma sensibilidade mesmo, de falar na hora certa, com o jeito certo, porque a mãe só está querendo acertar. Você tem que Sim, partir desse princípio, que ela tem as referências dela e tal. Né? Então tem muitos assuntos que são espinhosos na maternidade, e eu percebi também que foi muito romantizado, e aí agora a gente está desromantizando, e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não tirar todo o romantismo, sim, porque não deixa de ser a coisa mais maravilhosa do mundo. sim, Eu sim. falo que é o boleto mais caro que já mandaram para mim, e é o que veio, já, o único que já vem com dinheiro para pagar. É, E ainda sobra. Não é deixa de ser um verdade. boleto caro, pesa, mas já vem com dinheiro para pagar, uma coisa impressionante. E a gente, você fala, quer parar de vir um boleto mês que vem? Você fala, não, manda de novo. É. Às vezes a gente arruma outro boleto ainda e outro. É verdade. É verdade. Isso que você falou é muito legal da gente refletir, né? Assim, foi romantizado e agora a gente está desromantizando muitos aspectos, mas precisamos ter cuidado também para não tirar todo o romance, porque tem muita beleza. E uma das ideias de fazer esse episódio com você foi justamente isso, né? Assim, para trazer a ideia de que os nossos filhos eles trazem esse poder, essa força na nossa vida, uma força criativa e uma força intuitiva que é construtiva, né? Ela não destrói, ela é construtiva. E quando a gente consegue acessar esses lugares, é tudo muito especial. Assim, eu já tive momentos com a minha filha. Eu também escrevi duas musiquinhas para ela. Uma é Por Favor e a outra é Com Licença. Que legal, quero É, conhecer. depois eu te mostro. Mas não sou eu cantando, eu pedi para profissionais cantarem para mim, mas eu escrevi e fiz a melodia. E foram momentos de desafios aqui em casa, né? Foram momentos de desafios aonde ela falava por cima da gente, aonde ela não conseguia pedir por favor, aonde ela não tinha dificuldade em falar com licença. E aí, dentro desse momento de dificuldade, eu disse, como que eu posso ensinar para uma criança desse tamanho, fora dando o exemplo, porque ela me vê falando por favor e com licença, mas o que é que fala dentro da linguagem dela? Eu disse a música, então eu vou criar uma música e a gente vai cantar. Então eu criei assim rapidinho com ela e aí ela começou a cantar comigo e outras vezes ela lembrava, ai mãe, por favor, né? Então entrou de uma outra maneira e eu sinto que quando a gente muitas vezes aqui em casa eu trago a musicalidade porque é algo que me regula e regula a minha família, assim, sabe? Uhum. Às vezes eu tô. Quando ela tá tendo um momento muito desafiador, e eu também tive um dia muito desafiador, eu tenho playlist de tipo assim, com raiva, e aí eu vou escutar a playlist da raiva, que é Uhum. pra. Aí, ou então, estou ansiosa, vou ouvir a playlist da ansiosa. Aí tem uma playlist que é só para momentos desafiadores com a minha filha. E muitas vezes. Eu até trouxe essa estratégia aqui anteriormente, que é assim, quando ela tá chorando muito no momento de birra, imagina que aquela é uma cena de um filme. E se você coloca uma música, tum, 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 assim, né, com tons agressivos, a, a sua linguagem não verbal, ela já vai para aquela cena com agressividade. Mas se você, ao invés de uma música agressiva, colocar uma música emotiva, né, com tons mais baixos, com tons mais carinhosos,
você já vai para aquela cena com outra postura, porque você entende que existe um sofrimento ali, né? Que não é uma guerra, é um sofrimento que precisa ser acolhido. Então eu uso muito a musicalidade aqui em casa para esses momentos e eu sinto que me ajuda muito. E o quanto que falta na vida de muitas pessoas, né, Rafinha? Assim, esse contato com a música como uma maneira de. É como uma ferramenta mesmo para o nosso dia a dia, de regular as nossas emoções. Não, eu adorei a sua ideia. Depois me passa essas suas playlists aí, compartilha com a gente. Não sei se é uma playlist pública, mas eu achei uma ótima ideia, porque é um recurso mesmo, né? Um recurso. E a música, realmente, ela transforma um ambiente, né? Se eu for Sim. falar pra você agora que alguma coisa, tocar uma coisa meio tensa, antes de falar, cara, eu preciso te contar uma coisa. Parece que vai contar um desastre. Sim. Sim. Se eu tivesse. Carol, preciso te contar uma coisa. Sim. Parece que eu vou contar uma ótima novidade, né? Exatamente. É exatamente isso que eu faço na minha cabeça. Claro que na hora do caos ali é difícil, né? Mas a gente tem momentos de, às vezes, de se preparar. Se eu sei que a noite tem sido difícil, então vamos ouvir alguma coisa antes de dormir. Ou até, às vezes, na hora de buscar na escola, quando chega no carro, o que já tá rolando ali? Eu acho que a música pode ser uma ferramenta. De conexão, né? É uma ferramenta de conexão muito importante. E meu filho é super musical, né? Nossa, é muito bonitinho. Você acredita que ele faz paródia? Ele Oh. muda a letra de música. Ele tinha um ano e. Acho que ele tinha um ano e 8 meses, assim. Quantos anos ele tem agora, Rafinha? 2 anos e 2 meses. E ele fala muito bem, sabe? Eu brinco que ele fala que dá palestra já com 2 anos. Nossa senhora. Explica e já tá perguntando porquê de tudo. Imagina, com 2 anos e 2 meses. E ele um dia, a gente escutando a música da Emília, sempre aqui que ele adora, Emília, Emília, Emília. E aí um dia eu tocando a fraldinha dele, falei, nossa amor, ele comeu ervilha ontem, não mastigou nada, tá tudo inteiro a ervilha aqui. Daí ele olhou pra mim e falou, ervilha, ervilha, ervilha. Eu falei, filho, você tá fazendo uma paródia. Você tem 1 ano e meio. Como assim? Tá aprendendo a falar ainda, já tá fazendo paródia. Então você imagina como a música não assimila, né? Essa Sim, questão do obrigado, do por favor. Claro, a gente vê aí, né? Tem muitas músicas educativas, né? E sim. ela tem que estar como uma ferramenta, né? Você não se educa uma criança só pondo uma playlist, né? Você tem que dar o exemplo, você tem que usar a playlist, você tem que cobrar, né? Tem que Sim, especialmente fazer o que você fala. Mas é uma ferramenta poderosíssima. poderosíssima. E tem alguma coisa, Rafinha, que trava a tua criatividade? Assim, quando fica travado aí, o que é que e tu tem alguma estratégia para entrar em contato com as suas emoções, né, assim, e voltar nesse processo criativo? Uhum. Olha, quando tem uma coisa curiosa, nenhum artista gosta de prazo, né? Assim, eu tenho que compor uma coisa para sexta-feira. Mas ao mesmo tempo eu aprendi a lidar com isso de uma forma positiva. Assim, o prazo ele me tira da zona de conforto ali, então eu fico buscando caminhos. Eu vou te falar, eu não tenho uma regra. Uma coisa que eu penso é assim, confiar muito na intuição e ter a consciência de que a transpiração é muito maior do que a inspiração. Ou seja, antes eu achava que eu ficava inspiradaço e aí de repente vinha tudo. Depois eu comecei a perceber que não é bem assim não. Que talvez ali 10%, 20% é a inspiração de uma grande ideia. O resto é trabalho mesmo, serviço, de sentar e ficar tentando achar o melhor para aquela música. Então o que, que eu faço? Quando eu tenho uma pequena ideia, eu gravo essa pequena ideia e eu fico escutando aquilo muitas vezes. Então quando trava, eu fico tentando a minha própria, o insight da primeira ideia, aquilo me inspirar para o resto. E eu Sim, gosto de escutar música instrumental para me inspirar. Porque a música com letra me confunde um pouco. Música em português, eu fico com a melodia na cabeça e tal. Então eu coloco música instrumental com o clima que eu quero encontrar. Então, quando eu travo, às vezes eu boto uma música instrumental, um piano instrumental e fico escutando um tempo até encontrar um caminho. Mudar o ambiente físico também me ajuda muito.
Tem a Certo. impressão que o cérebro vicia num lugar ali, às vezes eu preciso ir para outro lugar. Eu pego uma rede, vou lá no redar aqui do prédio, que tem um redar lá embaixo, levo o tablet lá, boto uma musiquinha e tal, e tento desviar dos barulhos, assim, sabe? Eu tô te contando e pensando. Tem algumas estratégias, assim, não é zero. Não é que eu não tenha nenhuma, mas. Bom, então vamos lá. Sair do ambiente onde está, mudar o ambiente físico é uma, escutar música instrumental é outra, e, e confiar que a inspiração ela é pequena mesmo, e que a transpiração vai ter que ser grande. Você vai ter que parar para fazer. Se alguém botar um revólver na cabeça agora e falar, compõe uma música sobre a amamentação agora, senão em meia hora eu vou te matar, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir. Então, assim, talvez não a Sim, melhor música, né? Não sim, preciso querer fazer com meia hora, mas assim, é por quê? Porque o bagulho me obrigou a parar e fazer. sim, Então eu tenho que pôr na agenda também essa parte da transpiração, mesmo que seja para você sentar ali e ficar errando, porque isso também é um treino. Quem sim. me disse isso foi o Renato Teixeira. Ele falou que ele falou, cara, compõe uma música por dia, mesmo que você jogue fora. É treino. Você vai encurtar caminho. Você vai pegar o jeito. Se você é um cara que escreve muito, depois tem que ficar arrancando estrofes, se você fizer todo dia, daqui a um tempo você já está fazendo no tamanho certo. Verdade, né? Tudo que a gente faz muito repetidamente, a gente faz melhor, né? Com o tempo. Sim, sim. E o que eu acho lindo de tudo isso é que, assim, a nossa comunidade, as pessoas podem estar agora ouvindo e pensando, Carol, mas por que que tu tá falando de criatividade, processo de escrever música? E eu tava pensando aqui, o link que eu posso fazer para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque a música, ela não só, como a gente já falou aqui, ela é um mecanismo muito importante, ela é uma ferramenta, na verdade, muito importante para a regulação emocional, mas tudo isso que você disse, por exemplo, sair de cena, entender que não é algo grandioso, mas que são coisas ali do dia a dia, todo dia. Tudo isso a gente pode aplicar para nossa parentalidade, né? Assim, não é grandioso, não é, ai meu Deus, eu vou escrever a melhor música do mundo, que seria você a melhor mãe ou o melhor pai do mundo. Não, é no dia a dia. São as coisas pequenas do dia a dia que importam. E erros vão existir muitas vezes, mas a consistência de aparecer para aquele trabalho, né, com intenção, é muito importante e muda realmente a trajetória, né? Assim, e quando a gente precisa, quando tá tudo muito conturbado, é importante entender também a importância de, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu sair de cena um pouquinho, porque é importante sair de cena, né? Assim, deixa eu sentar ali na rede, pedir para que outra pessoa fique aqui nessa cena agora, porque eu preciso me recompor um minuto, assim, né? Para me trazer de volta, para talvez clarear os meus pensamentos e o que é que para mim é mais importante agora. Então, Não, adorei. E fazendo a mesma analogia, assim, só para reforçar. Às vezes eu tô compondo ali, preciso entregar e tal, chega uma hora que trava. A solução imediata é parar, fazer outra coisa. Assistir um vídeo de futebol, uma coisa que eu goste. Comprar um caldo de cana, sair, fazer outra coisa. Esquecer. E depois de um tempo voltar e olhar. Às vezes até de um dia para o outro. Eu do nada como uma noite bem dormida, né? Como diz. exato. Ou mal dormida, mas uma noite. Você acorda no outro dia e olha para a mesma poesia e fala, nossa, nem tá tão ruim assim. Ou então olha e fala, nossa, que coisa linda, achei que tava ruim. Então às vezes Sim, o problema ele muda de tamanho quando você sai e olha de outro prisma, né? Eu tenho uma teoria que é a teoria do zoom. Todas as situações, todas, que você tiver algum tipo de dificuldade, um embate, ou com alguém ou com você mesmo, você tem que aplicar o zoom. Porque normalmente nessa hora você está com o zoom muito aqui, né? Então, assim, tira o zoom o máximo possível. Fisicamente falando, tenta imaginar, olhar de cima, sai dali, sai da sua casa, olha de fora, olha da rua. Como se você pudesse voar e olhar a cidade lá de cima. Então, ou aí você põe sua vida numa régua. O que é essa briga? Que dentro dessa régua, uma régua de 90 anos, imagina ela dividida aqui, em 9 partes aqui de 10 centímetros, daí você está aqui nessa parte entre 30 e 40, você está aqui nesse ano, 39.
aqui, você tá aqui nesse mês, você tá aqui nesse dia. Quando você vai ver, aquilo vai ficando tão pequeno. Você olha de fora, tão legal. O que vai ser essa briga daqui 40 minutos? O Sim, que vai ser essa briga daqui uma semana? E aí, esse exercício de tirar o zoom, parece que abre um pouco os olhos. com Porque certeza. normalmente, quando está doendo, a gente está com o zoom no último, dentro de um problema que, claro, tem o seu tamanho, mas que normalmente, nessa hora, ele parece muito maior do que realmente ele é. Sim, você me falando isso me remeteu a um livro que eu li no comecinho desse ano. Eu acho que ele ainda não está no Brasil, de um autor que eu gosto muito. Ele é um psicólogo organizacional chamado Adam Grant e ele traz vários gráficos no livro dele. E um dos gráficos é mostrando uma pessoa descendo assim numa linha. A linha está descendo, né? Então, quando nós estamos inseridos naquele problema, é, nós temos a sensação de que nós estamos indo para baixo, né? Que estamos descendo e não subindo. Só que aí o outro diagrama que fica logo do lado desse mostra essa mesma pessoa continua descendo nessa linha, só que o tanto que ela já escalou, o tanto que ela já subiu, é assim, ela tá bem aqui em cima e começou embaixo, sabe? Então, para mostrar que é um tropeço pequeno quando você está olhando no seu zoom, como você disse, né? Mas quando a gente tira o zoom, o tanto que você já cresceu, e esse tropeço ele é parte de uma etapa mais avançada do crescimento, né? Então, E é assim, só uma descidinha no meio de uma só uma Everest que descidinha. você já escalou, né? Exatamente. Ah, que Rafinha, a legal. gente Como é o nome está. do autor? Adam Grant. O Legal. livro é The Hidden Potential, o potencial escondido. Talvez já esteja no Brasil. Que legal, vou procurar. Ele é muito legal e fala sobre como encontrar o nosso potencial, né? Assim, o potencial das pessoas e o que a gente considera como sendo potencial ou não. E, e aí, Rafinha, a gente está se aproximando mais um pouquinho para o final da nossa entrevista. E eu queria que você me dissesse assim, como que você acha que as crianças nos ajudam a ser mais criativos e intuitivos no nosso dia a dia, né? Assim, você tem algum exemplo pessoal para dividir sobre isso? Uhum. Olha aqui, meu filho, eu acho que são tantos desafios para eles, né, de novidades, aprender a lidar com sentimentos, com as emoções, a testar os limites enfim, estão em uma descoberta tão grande, eles precisam tanto de um direcionamento em algumas coisas, que eu acho que me inspira muito a criar alternativas de encontrar linguagem para que ele entenda o que a gente quer explicar. Então isso me faz ser criativo, não sei se ficou confuso. Ele, ele precisa tanto, ele tá tão, ele tem tanto limite ali, né? Até fisiológico mesmo do cérebro e tal, ao mesmo tempo é tão intuitivo, né? Assim, que eu fico o tempo todo pensando como que eu posso explicar isso para ele, de um jeito que ele entenda. Sim, E é sempre uma lição, né? Todo dia ensina alguma coisa, porque a criança ela tem uma coisa que eu acho muito linda, que é a curiosidade, né? Muito nato, né? Muito genuíno. É a coisa mais bonita que tem quando alguém é curioso de verdade por alguma coisa. Né? O Murilo sim, Gun fala, você não pode pôr a curiosidade em alguém. Ou ela tá curiosa ou ela não tá. Você não sim, pode falar assim, ó, fica curioso para saber o que tem ali embaixo. Se ela tiver, ela vai estar, senão não. Então, se você podar essa curiosidade da criança, né, você vai, poxa, é tão genuíno, né, o sentimento genuíno. Então, acho que a criança me ensina muito a, a agir de um jeito mais próximo do animal, sabe, assim. sim, Eu acho bonito, claro, né? Somos racionais, mas do animal no sentido do instinto mesmo, né? Daquele sexto sentido. Eu acho que ela me ajuda a ser mais criativo, tentando encontrar um jeito de falar com ela do jeito que ela vai entender. sim. Isso é tão legal e me remete a uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei fantástica, que é assim: se você está precisando falar 30 vezes a mesma coisa para a criança entender, não é a criança que aprende devagar.
né? Assim, é você adulto que precisa encontrar outra maneira Porque de explicar para essa criança algo que, assim, da maneira como ela pode entender. E você e olha fala que é um exercício lindo para empatia, né? muito. Realmente tentar me colocar no lugar dela, senão esquece, ela não vai entender. Ele tá mergulhado num choro lá, por conta de uma coisa que a gente fala que é bobeira. Eu dei o pratinho azul e queria o pratinho verde. E aí vira a Terceira Guerra Mundial, porque você picou a banana e era pra ele queria comer a banana inteira. Então, e aí, se eu for falar como um adulto, eu vai comer banana do jeito que tá, filho. Só tem resto e pronto, acabou. Que bobeira você chorar por causa disso. Você acha que isso vai adiantar? Ele vai parar? Ah, é verdade, papai, você tem toda a razão. Nossa, que bobeira de minha parte, papai. Imagina uma criança de 2 anos. Como pude eu chorar por conta de uma banana picada? Oh, papai, você tem toda a razão. Claro que não. Tem que dar um passo para trás, assim, né? E tentar entender a linguagem do outro. É isso, se a gente treinar bastante, a gente vai conseguir também entender que o pai, a mãe, o colega de trabalho, esposo, marido, muitas vezes também estão com outra ótica, né? Sim, Também estão com outra linguagem. E a gente está tentando fazer eles engolir goela abaixo o jeito que a gente está olhando e o jeito que a gente está interpretando, né? sim. Eu acho que as crianças, elas, nesse sentido, realmente, elas ajudam muito com a nossa flexibilidade cognitiva, né? Assim, se a gente se propõe mesmo a entrar nessa jornada dessa forma e encontrar uma linguagem que funcione para eles, porque, como você disse, muito maravilhoso, nós já temos um aparato cognitivo para conseguir fazer essa essa locação, né? Olha, se eu consigo mudar o meu ponto de vista e conseguir me comunicar de uma maneira diferente com meu filho, eu também consigo fazer isso com minha esposa, com o meu colega de trabalho, né? Assim, o Uhum. mecanismo, ele é o mesmo. Crianças muito pequenas ainda têm dificuldade de fazer isso, mas nós adultos conseguimos. Mas parece que muita gente ainda assim tem dificuldade de sair daquela forma amarrada de pensar, né? Assim, essa Uhum. é a minha caixinha, é assim que eu me comunico. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, Gabriela, É, né? síndrome de Gabriela. Tinha um professor que tinha ódio disso, ele brincava, ele falava, vamos parar com isso, gente. A gente nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, não. E é É verdade, verdade. olha só, eu pensei num exemplo aqui. Hoje eu estava com uma senhora para casa e ela estava querendo, ela estava entrando ali num nível de medo e por conta de uma situação de doença ali e tal, e aí eu percebi um pouco isso e eu fiz igualzinho eu faço com meu filho. E ela falou o nome dela, eu falei, nossa, minha mãe também chama Maria José. Minha também chama Maria. Ela, é mesmo? É. É, a mãe chama Maria, meu pai chama José. Sou filho de Maria José, mas não sou Jesus nenhum, viu? Tô longe disso. Ela brincou, deu uma risadinha, assim. E ela estava Sim. preocupada com a pressão alta e a pressão estava aumentando mais ainda, porque ela só pensava nisso. Tudo bem, é uma senhora, tem até semelhanças com uma criança em alguns momentos, mas muitas vezes tá ali um amigo seu falando mal de alguém, querendo puxar um assunto chato ou falando uma besteira. Por que não você também não usar uma outra linguagem? Eu falo, cara, você lembrou desse cara aí que você não gosta? Agora você lembra daquele outro cara, gente boa? Encontrei com ele agora aqui. E aí você joga, conversa para outro lado. Cara, isso tem tudo a ver com psicologia, com programação neurolinguística, com outras coisas. Mas são técnicas que a gente usa com a criança o tempo todo e a gente mesmo pode usar com a gente mesmo, né? Sim, Você não põe uma musiquinha pra dormir pra criança? E aí você tá lá, estressado, com raiva, vai ligar o jornal pra ver mais coisa ruim ainda. exatamente. Né? Dá pra gente, às vezes, usar a educação consciente, a educação positiva com a gente mesmo. Né? Com os Principalmente, nossos né? colegas de trabalho, com a nossa esposa, com o nosso marido, é tudo ser humano. Você É. acha que não é muito parecido? Você chega para um ser humano e fala, olha, vamos negociar. Você fala para a criança, você comer isso daqui, você precisa comer o que vai ser bom para você. E depois você come as outras coisas. Igual com o adulto. Igual. Sim. E Igual pode ninguém faz. funcionar ou não, diga-se de passagem, né? Porque a gente Claro, sabe o que é bom e mesmo assim, claro. Mas muitas vezes tem técnicas simples que pode fazer com que a gente tenha uma experiência diária, assim, é mais saudável, né? Digamos assim. sim, mais leves, né?
Rafinha, aqui no Apegados, há pouco tempo eu lancei 2 quadros. Aí talvez você tenha um exemplo para me dar de um desses, que é situações que o seu filho envergonhou vocês de alguma maneira, assim, uma situação engraçada que deixou vocês, ai meu Deus do céu. Você tem algum exemplo para dar com o seu filho? Teve um dia engraçado, nossa, eu não tô lembrando o que foi, a gente tava no, no elevador, eu, minha esposa e o Tito, e aí tava os três quietinhos, daí ele entrou, a gente tem aquela mania que eu considero até hoje já assim, ultrapassada, de falar, fala oi, dá um sorriso pro tio, isso aqui, meu, nem a gente quer dar oi, quer sorrir pra todo mundo, a gente quer obrigar a criança a sorrir, né? Só que o tio falou, bom dia, a gente fala, bom dia, bom dia. Fala bom dia pro tio dele, ele falou assim, a minha mãe solta pum. Do nada, ele fala, minha mãe solta pum, minha mãe, ainda bem que não foi meu pai, né? A vergonha que passou pra minha esposa. Agora, num outro momento mais sério, assim, foi essa coisa de. Ele não é de bater, de nada assim. Daí ele correu na frente do palco lá no Sesc. E aí minha esposa foi pegar ele assim pra ele não atrapalhar as outras pessoas. Ele pegou e deu um tapa nela. Na frente de todo mundo. Ele não é desse tipo, assim, mas ele deu. E aí ela não sabia onde enfiar a cara, porque as pessoas ficam esperando. E aí, o que essa mãe vai fazer? Vai Exato. retrucar? Não vai fazer nada? Ah lá, criança bate na mãe, a mãe não faz nada. Ou então, se ela fizer um chacoalhão, olha lá, a mãe. Ó, que violência, que não sei o que. Nossa, De quando qualquer forma, ela ia sair perdendo dessa, né? Assim, não alguém tem. ia julgar. Ainda bem que era um show sobre. Era o show das paródias, né? Tava um pouco mais tranquilo. Tava cheio de paz ali. Que é muito gostoso quando você vê uma criança fazendo uma coisa errada, ou a sua faz, aí um pai fica do lado e fala, ai, tá tudo certo. Tudo certo. Todo mundo aqui entende, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Parece um abraço, né? Parece, é verdade, é verdade. Maravilha, Rafinha. Olha, a gente tá encerrando nossa conversa hoje. Foi muito bom o nosso encontro. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu vou deixar as suas informações no link desse episódio para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho. Se você tiver alguma coisa, algum show acontecendo, me manda também que eu coloco todas as informações aqui para todo mundo ter acesso ao seu conteúdo. Se você ainda não segue o Rafinha, eu vou colocar as informações dele para que você vá lá dar uma conferida. Tem muita coisa legal. Prepare o choro. Se você for assistir o vídeo da amamentação, né, do Do desmame, desmame. prepare o choro. Mas, Rafinha, de coração, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui na nossa comunidade. Se você gostou desse episódio, manda esse episódio para outras pessoas. Se alguém está precisando de um dia mais leve, vai lá, manda. Como uma forma de começar uma conversa, como uma forma de dizer, amiga, eu tô aqui para ti. Ou de um esposo falar para a esposa, vamos se conhecer melhor, né? Deixa eu ler seu livro e você ler o meu. Ou então vamos nos preparar para a chegada do nosso filho. Olha que ideia legal. Então, assim, Uhum. mandem, que isso ajuda muito a expandir a nossa mensagem. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá dar, porque isso também ajuda muito a expandir a nossa mensagem. E se você está sempre aqui com a gente, se você usa o Apegados de forma profissional, considere também contribuir com a criação dos futuros episódios para a gente arcar aí com os custos de manutenção de áudio. Através do apoia.se/apegados, você pode contribuir com a quantidade que você quiser, de maneira totalmente voluntária. E aí você também vai receber algumas newsletters que eu mando para as pessoas com dicas ou reflexões. Tudo isso lá disponível para vocês também. Mais uma vez, Rafinha, muito obrigada pela presença e um beijo grande. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, Obrigado, gente. beijo, adorei.